Boa noite, amigos. Aqui o Saulo Matheus Chibus do canal Siqueton. Em primeiro lugar, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, ativem a sineta, divulguem para todos os amigos, sejam membros do canal e façam os nossos cursos. Por apenas R$ 2,99 ao mês. Essa semana temos de novo aula do curso de apologética básica. Sejam... Aí você ajuda também no Pix, pelo apoio, pelo Valeu, etc. Certo? Então... Em primeiro lugar, eu estava conversando com o Vinícius e um assunto que veio à mente é como é o protestantismo no Ceará. Porque o Ceará é um estado onde o protestantismo é diferente dos outros lugares do Brasil. Certo? Talvez outros cearenses tenham impressões diferentes das minhas. Mas, inclusive, muitos evangélicos já vieram me comentar isso. Se você é evangélico, se você pensa isso... coloque no meu canal, você fala, etc, né? Dê aqui o seu testemunho, se você é católico e pensa que sim, ou que pensa que não. Mas o que eu vejo e o que eu vejo por relatos também é que o protestantismo do Ceará é diferente dos outros estados no sentido de ser mais laxista, no geral. Você praticamente não vê mais nenhum pastor ou nenhum evangélico com essa preocupação com o álcool. É um protestantismo que ele é menos conservador, inclusive ele é menos ligado à direita política. Por exemplo, existem muitos pastores no Ceará que apoiam Bolsonaro, sim, certo? Mas existem também pastores que são ciristas. Existem pastores com discurso esquerdista. Isso é algo de que eu já vi muitos evangélicos, inclusive, reclamarem de mim. Já vi, inclusive, muitos evangélicos mudarem de igreja por causa disso. No Ceará. Certo? Especialmente os pastores. Você pode dizer que são assim, mas até que os fiéis. Quais são o que é responsável por isso? Olha, já vieram me dizer que isso tem raízes ainda mais antigas. Quando a implantação... Mas esse movimento, em grande parte, é devido a três coisas. Em primeiro lugar, o fato de que o Ceará é a origem da igreja Betesda, do pastor Ricardo Gondim. Olha, o Ricardo Gondim e a Betesda, que são uma igreja muito forte no Ceará, com uma certa força em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas no Brasil, no resto do Brasil, não é tão forte assim. Não é a Igreja Batista Betesda, a Igreja Betesda. Pastor Ricardo Gondim é o fundador dela. A Betesda, ela é uma igreja liberal. Ela foi uma das primeiras igrejas evangélicas no Ceará a ser constituída, né, sob, assim como a maior organização, com mais seminários, etc. E muitos pastores de outras igrejas vieram de lá, teve dissidências de lá, etc. E muitos pastores fizeram seminário na Betesda, etc. Mas o que acontece? O que acontece é que o Ricardo Gondim é um sujeito que faz o Caio Fábio parecer ser liberal, não parecer ser conservador. O Ricardo Gondim e a Betesda estão ainda à esquerda do Caio Fábio, porque o Ricardo Gondim e a Betesda defendem coisas como teologia da morte de Deus, que Deus está morto, eles se dizem panteístas, panenteístas, né? Diz que não, eu nem evangélico sou mais, eu nem cristão sou mais. O Caio Fábio diz ainda que é contra o cristianismo, mas não diz que é cristão. Mas não deixa de dizer que é cristão. O Ricardo Gondim, posso estar enganado, mas salvo engano, ele já teve um sermão para ele que diz: nós não somos mais nem cristãos. Né? Você tem evento ecumênico de evangélico com banda,
Coisas que no protestantismo brasileiro seriam, no geral, inaceitáveis, mas a Bethesda, ela tem muita força no Ceará. Já teve mais. Isso está afastando muita gente, certo? Mas como ela era mais organizada, historicamente ela teve uma força muito grande no interior do Ceará. Hoje isso já está se acabando um pouco, certo? Esse é o primeiro. Então você tem. E as outras igrejas evangélicas, como a Bethesda tinha uma organização muito maior, muitas vezes, mesmo as mais conservadoras, mandavam os seus pastores treinar na Bethesda, fazer o seminário lá. Então tem muitos. E muitas outras igrejas foram criadas como dissidências mais moderadas da Bethesda. Mas querendo ou não, o fato de que as outras igrejas, historicamente, tiveram comunhão com a Bethesda, se associaram à Bethesda, principalmente no Ceará, etc., deu uma certa legitimidade àquele tipo de ideia. Não vamos nem falar da questão da influência via seminário. Esse é um dos fatores. O segundo fator é a criação da Assembleia de Deus Canaã, que é um cisma da Assembleia de Deus muito típico do Ceará, da família Góes. O Jessé Góes, o Davi Góes, né? Salvo engano, eu não tenho certeza, o pastor Jessé Góes era um pastor muito importante da Assembleia de Deus, salvo engano de Icó. E salvo engano, não tenho certeza, mas ele teve um divórcio. Ele passou por um divórcio, certo? Não tenho certeza, não posso falar com certeza. Se alguém aqui puder me corrigir, me avise. Então ele criou um cisma da Assembleia de Deus que fosse mais palatável e menos rigoroso em certas coisas. E ele começou a usar certas estratégias para angariar o público do evangélico rico. Por exemplo, alugar grandes armazéns e deixá-los brilhantes, né? Aquela igreja muito limpa, com tudo muito polido, né? Aquele ambiente muito confortável, com ar condicionado, em que tudo é de luxo, etc. E uma pregação mais moderada, certo? O neto verdade seja dita, o Jessé não é um homem da esquerda, certo? Ele não é um homem da esquerda. Tanto que ele apoia o Bolsonaro, por exemplo, mas é um apoio muito tácito, certo? É um apoio. O neto dele, o filho, que é o Davi Góes, ele já fala certas coisas, né, que vão mais em relação ao mainstream evangélico brasileiro, né? Discurso bolsonarista, etc. Mas o Jessé, a igreja dele é muito moderada e ela se expandiu muito pelo Ceará. E tem um detalhe que é o seguinte: muitos dos fiéis dela, não sei dos pastores, mas muitos dos fiéis dela foram originários exatamente da Bethesda. Teve um deslocamento de fiéis. Eu acredito que muitos pastores dela também foram treinados em seminários da Bethesda, de fiéis da Bethesda para lá. Isso balançou um pouco a situação. Criou um clima em que as outras igrejas começaram a se espelhar nesse modelo de igreja que ela foca mais na riqueza, na demonstração de dinheiro. Aliás, a Canaã é uma das razões para a Renascer nunca ter se estabelecido muito no Ceará. Ela tomou no Ceará um nicho que era de igrejas como a Renascer em Cristo. Certo? Esses são dois. Agora o terceiro é o seguinte: é porque o Ceará é um estado em que a população
é historicamente bovina e favorável à burocracia, certo? A população do Ceará é pró-burocracia. O povo do Ceará é pró-estamento burocrático, é a favor do estamento burocrático. Tanto que o Ceará é conhecido pelos historiadores do Brasil como o estado do gado. Um dos estados mais fáceis de dominar pelas oligarquias. Seja os Accioli ou Gereissati, que o Gereissati, por sinal, uma certa época era ligado a Canaã, uma certa época ele frequentou a Canaã, do Gessé, né? Os próprios Ferreira Gomes, que são outros senhores absolutos do Ceará, e o poder do Ceará ele passa de mão em mão pela via prussiana, e o povo do Ceará geralmente é leal a essas oligarquias. E o evangélico não é exceção. Não é exceção de jeito nenhum. De jeito nenhum. Como você tinha esse poder absoluto no Ceará, e esse poder muitas vezes era aliado ao PT, não houve no Ceará essa transição do evangélico que apoiava o Lula, porque historicamente os evangélicos eram aliados do PT, foram eles que colocaram o PT no poder para serem um movimento de direita por excelência. De modo que muitos pastores são ligados até hoje ao projeto de poder dos Ferreira Gomes. Existem exceções, existem pastores bolsonaristas, né? Mas nem de longe isso é tão forte quanto em outros estados do Ceará, não em outros estados do Brasil. Eu mesmo tenho inúmeros amigos pastores que são progressistas, certo? Eu confesso que conheço mais pastores progressistas do que pastores conservadores no Ceará. Eu confesso isso. Tem muitos pastores de igreja batista no Ceará que são progressistas. Por exemplo. Tem muitos ministérios. Eu mesmo tenho um amigo muito próximo, que acho que veio até o Ciqueton, que ele é um fundador de um ministério liberal da Assembleia de Deus que tem já mais de 30 templos. No Ceará. Então é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e